Toca aí, toca aí. Toca aí. Isso, toca aí. Toca aí. Aê! Toca aí, toca aí. Ixi, agora eu vou preguiçoso. Aí fica preguiçoso, não sai mais. Pessoal, novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e estamos hoje aqui na casa do Fernando, um dos aquaristas experientes que temos aqui no país, para nos ajudar a montar o layout do nosso aquário e também passar dicas importantíssimas para quem aí for montar seu aquário marinho. Vocês devem ter visto no vídeo passado o aquário já montadinho, mas para deixar ele daquele jeito, foi feito todo um planejamento e foi graças ao Fernando que consegui montar muito do que está lá. Justamente por isso, estamos aqui para mostrar para vocês tanto quanto foi a montagem, quanto foi os principais itens que devemos pensar antes de montar o aquário. E galera, antes de mais nada, quero agradecer ao Fernando por estar nos recebendo, dedicar um tempo aqui com esse vídeo e também poder ter cedido algumas rochas para montarmos o nosso aquário. Bom, eu que digo que estou muito feliz por estar recebendo vocês aqui, dizer que eu sou uma pessoa que acompanha o canal e que gosta do trabalho e do que vem sendo feito por vocês desde o início da trajetória. Eu que fico muito grato de receber vocês. Então agora bora para a lista. Em primeiro lugar, devemos estudar a compatibilidade dos animais que planejamos ter no aquário, tanto corais quanto peixes. É importante, galera, vocês saberem exatamente o que vão ter dentro do aquário, pois muitas pessoas acabam montando o aquário primeiro e depois, quando vão escolher os animais, percebem que muitos não vão poder ter determinados animais por causa da estrutura que montaram para o aquário. Se você vai montar um aquário que te faça feliz mesmo, então pense primeiro no que você vai querer ter lá dentro. No nosso caso, com a ajuda do Rodrigo Caixeta do canal BSB Reef, escolhemos os seguintes corais: Yellow Polyps, Leatherfinger, Umbrella Leather Verde, Palitoa God of Armor e por fim um Mushroom Azul. Além dos corais, também devo ter em torno de 4 a 5 peixes pequenos e também uma Anemona BBT anã. Se vocês não viram o vídeo do Rodrigo me ajudando a escolher os corais, vou deixar aqui na descrição do vídeo eu desafiando ele e ele me ajudando. Fernando, você acha que todos os corais vão ser compatíveis ou eu posso ter algum problema? Bom, Thiago, a única preocupação que eu tenho com esses corais é o crescimento deles, tá? O Yellow Polyps ele tende a crescer de uma forma demasiada e se ele tiver numa rocha que é muito importante para você no aquário, ele pode tomar essa rocha e de repente não dar o resultado que você espera no seu aquário no futuro. Então eu acho importante o Yellow Polyps estar separado numa rocha que possa controlar o crescimento dele, né? Também vejo que futuramente na sua manutenção você vai ter que cuidar dos leathers, porque eles podem crescer e fazer sombra para o demais do aquário. Mas quanto à compatibilidade dos corais, está tudo muito bem desenhado, tá tudo muito bem visto dentro do que o aquário que você está montando se propõe. Em segundo, galera, ver qual será o tamanho do aquário, respeitando o tamanho e compatibilidade dos animais. Depois de saber quais animais vão ter, fica mais fácil definir o tamanho do aquário. Nessa parte não tem um passo a passo de como montar, pois isso vai depender muito dos animais que vocês vão escolher. Mas basicamente é importante pesquisar a necessidade de cada animal que você vai ter em relação a espaço. Bom galera, meu aquário vai ser um Nano Reef. Isso significa que vai ser um aquário pequeno com corais. Como eu comprei um aquário de um desmonte, ele já veio com cerca de 75 litros no display, que é onde fica o aquário, e mais 25 litros no sump traseiro, que é onde ficará toda a filtragem do aquário. Com esse tamanho e essas medidas, creio que não terei problema algum com aqueles corais e com aqueles peixes. E aí, Fernando, você acha que posso ter algum problema com esse tamanho de aquário em relação aos animais? Com relação ao que você propôs e o tamanho do teu aquário, fica muito claro que ele viu e tomou o cuidado de colocar dentro de um aquário de 75 litros aquilo que é equivalente a um aquário de 75 litros, tá? Estou fazendo esse comentário porque tem pessoas que acham que pode ter um aquário pequeno e pode colocar 10 peixes, que pode colocar 30 corais.
o aquarismo ele é um hobby que ele exige coisas diferentes dos demais hobbies. Ele exige que a gente leia antes, entenda antes, estude o que está fazendo para depois colocar, sabe? Então acho que é muito importante levar em consideração isso. Para o que ele está fazendo, tudo legal. E fica um toque para quem assiste, para quem está acompanhando o canal, de que sempre pergunte, sempre procure orientar, sabe? Quais são os peixes que são compatíveis àquilo que eu quero? Eu quero ter um Hepatus ou Blue Tang, né? Dependendo de como se pronuncia, né? Um aquário de 70 litros não vai ser possível. Então, ou eu aumento o aquário para que seja saudável para o peixe, ou eu simplesmente opto por não tê-lo. Tá? Acho que esse é o principal recado que eu quero colocar para quem está acompanhando aqui o canal. Em terceiro, ver qual substrato será usado e em que quantidade. Bom, galera, existem substratos específicos para aquário marinho, principalmente aqueles que deixam um pH mais elevado, já que peixes marinhos gostam de uma água alcalina entre 8 a 8,4. No nosso caso, eu ganhei de presente o novo substrato da M-Breda, que é feito a partir de conchas moídas e já é pronto para uso. Isso quer dizer que não precisa lavar e nem fazer nenhum tratamento antes. Fernando, tem alguma regra para tipo de substrato e quantidade de substrato que devemos usar no aquário? Existem técnicas e existem conceitos por trás disso, né? Primeiro, com relação à granulometria do substrato, eu acho que é muito particular, tá? Vai do gosto da pessoa. Eu particularmente prefiro o substrato um pouco mais fino. De novo, lembrando naquela condição de lembrar o fundo do mar e parecer o mais natural possível, é o que, ao meu ver, parece bem. Isso é muito, muito pessoal. Tá? Tem pessoas que gostam de substrato com granulometria maior, então eu acho que é muito pessoal. Porém, com relação à sua pergunta de quantidade de substrato, existem literaturas específicas que falam do sistema Jalbert. Então, o que mais se usa no Brasil é um pouquinho de tudo, tá? Então, é muito comum ter um substrato aí de 6 centímetros, 8 centímetros, tá? Que ele é um substrato que ele é capaz de gerar a quantidade de bactérias suficiente para que aconteça o ciclo de nitrogênio numa boa e que o aquário viva aí por muitos anos com bastante qualidade. E aí, com relação a essa questão do substrato, tem mais um detalhe. Você fala substrato de 6, 8 centímetros, tá? Mas como calcula, né? Como que a gente consegue achar o quanto de substrato eu preciso para chegar a 6 centímetros, a 8 centímetros? Até porque a gente vai na loja, chegar na loja e fala, eu quero X quilos, eu não quero X centímetros de substrato. Uma dica para que a gente consiga chegar aproximadamente à altura que a gente espera no aquário seria pegar o seu comprimento em centímetros do aquário, no seu caso, qual seria o comprimento do seu aquário? 63 centímetros. 63 centímetros, qual seria a largura? 40 é alguma coisa. Vamos por 40, né? 63 por 40, e aí vamos supor, eu quero um aquário de 6 centímetros, então se eu pego 63, multiplico por 40, multiplico por 8 centímetros. Tá? Então ele vai te dar um certo valor. Esse valor se divide por 1000, ele vai me dar mais ou menos a quantidade de quilos que eu preciso para que eu tenha essa altura. Importante, se ele der lá que você precisa de 30 quilos, compra um pouquinho a mais porque o substrato se compacta, tá? Então ele sempre não vai atingir a altura que você precisa, vai estar um pouquinho abaixo. Então, mas ele te dá um parâmetro do que você deve comprar mais ou menos para chegar naquela altura. Então você compra um pouquinho a mais, você normalmente vai conseguir ter a quantidade certa de substrato sem ficar sobrando ou sem ter que voltar na loja para comprar mais. Em quarto lugar, ver quais rochas terá disponível ou, caso não tenha, quais tamanhos podem ser compatíveis com as medidas do aquário. Bom, galera, a partir daqui, quem vai tocar mais é o Fernando, pois com uns 10 anos de experiência em aquários marinhos e ainda trabalhando com planejamento, vai falar muito melhor do que eu. Fernando, quais pedras escolhemos para o meu aquário e por qual motivo escolhemos elas? E tem alguma regra específica para a escolha de rochas? O primeiro item importante para você ter rochas para o seu aquário é que elas sejam rochas legalizadas, tá? Porque existem rochas naturais que têm um certificado, têm uma condição legal de extração na natureza, tá? E tem rochas que são comumente vendidas, são as que a gente conhece como Zanzibar, que vem da Indonésia, vem lá daquela região, que são mais difundidas, tá? Qual que é a diferença entre elas? As rochas que são naturais, que são legalizadas daqui do país, normalmente elas são rochas mais leves, rochas que têm maior porosidade, consequentemente ela tem a maior capacidade de ter microvida ali dentro delas, ok? Tá? A Zanzibar já é uma rocha mais pesada,
tem bastante furo e eu acho ela muito bonita para você criar toca para peixe, principalmente para esses gobzinhos, pseudochromes, é muito bonito, tá? Mas o importante é você pensar, quando você for pensar na questão das rochas, você primeiro tem que pensar como que a posição das suas rochas vai estar relacionada com a circulação do teu aquário. Ou seja, você vai ter zona morta, zona que não vai ter circulação, tá? Segundo, você tem que pensar no tamanho de rocha que fique um espaço disponível para que você consiga limpar todos os vidros do teu aquário e que te permita você conseguir visualizar onde que você vai colocar cada coral aqui eu consigo colocar aqui em cima o coral A, B, C, ou seja, o layout ele tem que ser feito, o hardscape, né? Desculpa, ele tem que ser feito em função dos corais que você pretende colocar no teu aquário, tá? Então, ou seja, eu não posso montar um layout e depois pensar, né? Poder pode, no aquário pode tudo, mas o ideal seria que nós possamos fazer, desenhar um layout já pensando nos corais que a gente pretende ter, que posição que a gente vai colocar, porque aí no futuro você não vai ter problema com relação a comprei um coral A, B, C, que já estava planejado, não sei onde eu colocar ou não tem onde eu colocar ele, sabe? Em quinto lugar, definir qual iluminação você terá. Porém, essa parte não entraremos em detalhes, pois terá um vídeo específico disso. Fernando, tem alguma regra em relação à iluminação? Tenho que deixar determinadas cores mais perto de algum coral específico ou posso distribuir as cores no aquário inteiro? Com relação à iluminação, existe algo proposital aqui nesse boio que é importante que vocês consigam visualizar. Se você olhar os cantos do aquário, eles estão sem luz, tá vendo? Tá? Isso foi proposital no seguinte sentido: eu troquei a iluminação semana passada quando estava conversando com o Thiago e surgiu a ideia do vídeo, e até então eu falei, não vou mexer porque é importante mostrar isso. Esse tipo de iluminação, ele até pode estar bem funcional para os corais, mas ele não está algo bonito, né? Porque você olha o aquário, fica aquela coisa escura, entendeu? Então acho que o importante é você distribuir toda a iluminação ao longo do teu aquário, tá? Se você fizer, esse caso aqui foi a lente, o meu aquário tem uma lente de 60 graus, eu pretendo colocar uma lente de 90 graus, um pouco mais aberta, para que ele dê conta de toda a área, né? Ele era um boio que tinha a iluminação de lâmpada PL e eu acabei de transformar ele para LED, tá? Até porque, pessoal, o que acontece? Eu vou explicar rapidinho, mas não é assunto do vídeo, então vai ser bem básico. O coral, nesse ponto, ele é parecido com planta, ele faz fotossíntese. Só que não é ele exatamente que faz, são algas... Algas não, é alga mesmo? Umas zooxantelas. São as algas, são Zooxantelas. Zooxantelas. Cada um fala de um jeito. Cada um fala de um jeito. É com X, mas eu não sei como pronuncia. Fica em cima do coral e faz uma simbiose com ele. Então ela pega a parte da iluminação, da luz, e consegue transformar isso junto com o coral. Só que cada coral é diferente, então cada um exige uma cor diferente. Mas essa cor, na verdade, é mais por causa que no oceano não entra todas as cores de luz, aquela cor do arco-íris que a gente vê, não entra todas as cores. E quanto mais fundo, mais essas cores são absorvidas e mais sobra do azul, que é uma cor mais energizada e mais forte. E por isso que tem que ser dimensionado no aquário de acordo com os tipos de corais que você vai ter dentro dele. Em sexto lugar, pensar no posicionamento das rochas em relação aos corais, peixes e também quanto à iluminação do aquário. Fernando, tem alguma regra para posicionamento de rochas? Conforme a gente já deu um certo explanado, o importante no posicionamento das rochas é você permitir, né, como nós falamos, uma boa circulação dentro do aquário, você poder criar um ambiente para que os peixes possam ter suas tocas, ter os seus espaços. Muitos peixes, principalmente quando a gente fala de tangues, pseudochromes, são peixes que têm ele tem um senso de espaço, ele é muito territorialista, então ele precisa ter o espaço dele. Bom, galera, eu cortei um pedaço de madeira com as medidas do aquário para podermos posicionar as rochas e para o Fernando explicar para vocês como vai ficar e por qual motivo escolhemos essas posições. Sétimo, de acordo com as pedras que foram posicionadas, já pensaram onde serão colocadas as mudas de cada coral e também anêmonas que você planejou ter no aquário? Fernando, agora fale um pouco onde vamos posicionar cada coral nessas rochas e além disso também dê algumas dicas de como posicionar os corais em relação à iluminação, compatibilidade de corais e também quanto ao fluxo da correnteza que vai ter no aquário.
Primeira coisa importante a ser levada em consideração foi falado da anêmona. A anêmona, nós aquaristas não escolhemos o lugar onde ela quer ficar. Ela costuma escolher o lugar onde ela quer ficar, tá? Então, esse lugar tem relação, tá? Não é uma regra, tem relação ao local onde ele consiga esconder a base de uma forma onde aquela base fica ali isolada de qualquer risco de predador, coisa assim. Então, se na medida do possível conseguir colocar uma anêmona dentro de um buraco, tá, com a base, né, o pezinho dela dentro de um buraco para que ela colhe ali, a chance dela andar é bem menor. Estou falando de anêmona BBT, tá? Para uma passiflora, uma haitiana, aí literalmente é uma loteria. Elas vão andar mesmo, e aí fica o cuidado com relação à circulação interna. Para essas anêmonas não irem para a bomba, porque é muito comum, tá? Ela acaba andando, ela vai para a coluna d'água, entra na bomba e aí vira um problemaço para o aquarista, porque se ele não perceber a tempo, toda aquela toxina, aquela sujeira vai mexer com o parâmetro do aquário, vai desequilibrar e você pode colocar o seu aquário todo a perder. Então acho que é o primeiro item, né? Segundo lugar, com relação ao posicionamento, acho que é só importante levar em consideração como a necessidade de luz de cada coral, tá? Então é muito importante a gente lembrar que existem estudos e tabelas específicas, tá, com necessidade de iluminação, de circulação e de posicionamento de cada coral, tá? O posicionamento, na verdade, ele vem em função da quantidade de luz ou da quantidade de circulação que ele precisa, tá? O importante é conhecer o coral que você está levando para casa. Não chegar na loja ou no colega e falar, eu quero esse coral. Pergunta para ele qual que é a melhor posição, como que eu tenho que lidar com ele, para que você chegue com o animal na sua casa já sabendo onde você vai colocar e com a consciência de que você está fazendo o melhor pelo coral e que a chance dele ficar saudável e se reproduzir no seu aquário seja muito grande. Galera, agora com as dicas do Fernando, vamos posicionar o que seriam os corais e ele vai explicar um pouco sobre como colocar esses corais aí e também como eles podem ficar depois que estiverem crescidos. Bom pessoal, temos aqui então a placa de madeira que eu mostrei para vocês. Não é essa placa grande aqui, é essa placa menor que tá por cima da placa grande. Ela vai mais ou menos 63 centímetros de comprimento. Aqui vai mais uns 40 de largura e a altura do aquário é de 43 centímetros. Então essa placa aqui menor é onde o Fernando ajudou a gente a escolher as rochas e também escolher onde vão ficar posicionados os corais. Em primeiro momento vamos falar agora por que escolhemos essas rochas, esse tipo de rocha e também o posicionamento delas. Então, a posição dessa rocha ela foi desenhada para levar em consideração como que o coral vai ficar depois de grande, ok? Tá, então tem que levar em consideração, de novo, esse é o meu hardscape, o meu layout vai ser na medida que ele tiver concluído, ok? A princípio, foi deixado uma área mais baixa, que pensando na circulação do aquário que vai vir daqui da quina e vai rodar, essa área aqui vai ter uma circulação um pouco menor, o que é propício para a colocação futura de um LPS, um Hammer, um Frog, alguma coisa nesse sentido aqui, ficaria muito bonito nessa posição, ok? Então, mas a princípio, a posição de um ladder aqui, o segundo ladder vindo desta posição aqui, ok? Esta rocha, conforme a gente havia comentado, ela fica separada, mas quase fazendo parte do todo, que é para colocar o Yellow Polyps para controlar o crescimento. Essa daqui da palitoa, para que a gente, depois que ela forma a coluna, fique redondinha, fica muito bonito, ok? Tá? O mush, se ele ficar nesta área aqui, ficaria muito interessante, com a possibilidade de também estar nesse lado aqui. É uma questão agora de visualizar as cores e ver o que fica melhor, ok? E por fim, a anêmona. Como aqui há um buraco pequeno, mas há um buraco e é uma anêmona pequena, existe a possibilidade de a gente tentar encaixar a anêmona aqui e ela ficar de uma forma tranquila, parado nesse local, ok? Importante levar em consideração que tem espaço frontal para poder limpar o vidro, tem espaço lateral, tá? Traseiro. Então acho que é muito levar em consideração essa questão. Eu tenho que ter condições de fazer manutenção o tempo todo no meu aquário. Eu tenho que ter toquinhas para os meus peixes, como ele mesmo mencionou, né? O Thiago, são peixes pequenos. Passagem para peixes, tá vendo? Então, ou seja, eu tenho que permitir que seja uma coisa tranquila e que de certa forma pareça o mais natural possível, ok? Então é isso, pessoal. Por que ele escolheu, por exemplo, o Yellow Polyps aqui? Ele falou até da propagação. Para quem não conhece aquarismo marinho,
Tem corais que demoram muito para crescer ou para se proliferar, e tem corais que se proliferam muito mais rápido, principalmente corais moles. No caso de Green Star Polyps, de Yellow Polyps e esses corais, eles crescem muito rápido. Carpet Grawl, Carpet Green, eles crescem muito rápido e vão tomando tudo. Inclusive podem até acabar subindo em cima de outros corais. Então, no caso desses corais assim, é bom você pegar uma rocha e ficar um pouco mais distante dessa outra rocha principal, onde vão ficar esses outros corais, porque aí quando ele for se alastrar e começar a sair daqui, vocês podem controlar. Porque se ele começar a entrar aqui e subir em cima de outros corais, vocês podem ter um problema no futuro, pode não ficar tão bonito, pode até sufocar outros corais. Justamente por isso, nesses corais específicos de crescimento muito rápido, vocês têm que tomar muito cuidado e de preferência separar rochas específicas para eles. E além disso, tomar muito cuidado em relação à iluminação, porque por exemplo, o Leather é um coral que ele cresce muito, principalmente Umbrella, que parece um guarda-chuva. Muito cuidado ao colocar ele em cima ou atrás de outro coral que também requer forte iluminação, porque dessa forma ele pode acabar cobrindo a iluminação do outro coral. Fazendo um complemento, é importante levar em consideração, quando eu coloquei a questão dos leathers aqui em cima, é a posição inicial, considerando que eles são ainda uma muda. Depois que eles se tornarem corais grandes, o ideal é que eles estejam atrás das rochas, vindo por cima das rochas daqui. Então aqui provavelmente ficaria o finger, com seus dedinhos aqui para cima, e o umbrella viria aqui como se fosse uma espécie mesmo de um guarda-chuva, cobrindo uma parte aqui do coral, ok? Ficaria muito mais bonito, pensando já nos corais, depois que eles já tiverem, deixar de ser uma muda e já se tornar uma colônia. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido ter visto como foi o processo para montar todo o aquário, e que tenham tido uma boa noção de como se planejar ao montar o layout do aquário de vocês. Fernando, você gostaria de passar algum apontamento para o pessoal? Acho que o principal apontamento que tem que ser feito, e já vem sido falado desde o início, é a questão do respeito. Respeito aos animais, respeito ao meio ambiente, respeito ao que você está colocando dentro do aquário. Você está criando, o mais bonito de ser um aquarista é você poder criar um ecossistema e ali ver a vida acontecer. Esse é o mais bonito de tudo, sabe? O mais bonito não é o peixe, o coral, não, é um ecossistema inteiro. Isso é lindo, sabe? É isso que arrepia, que me faz ter vontade de ter o aquário daqui, não só há 10 anos de marinha, mas há 30 anos de aquário em geral, mas daqui, se Deus quiser, para os próximos 50, 60. Então acho que é muito importante a gente ter respeito pelas coisas que a gente tem. Fugir de anúncios que a gente encontra de animais proibidos que tem à venda, sabe? Coisas que você sabe que não sobrevivem em aquário, gente. Tem animais, tem corais que não sobrevivem em aquário. Tá? Tem peixes que não sobrevivem em aquário. Não tem porquê a gente comprar e achar que com a gente vai ser diferente. Porque a gente sempre se acha que é melhor, somos melhores aquaristas do que os outros. E com a gente vai dar certo. Com ninguém deu e com a gente vai dar certo. Ah, mas com fulano, com ciclano deu. São 2 ou 3 no mundo de centenas de milhares de aquaristas, sabe? Então acho que o quanto mais vocês... Essa questão do respeito vem na literatura, vem no conhecimento, vem em perguntar para as pessoas. E não sair falando aquilo que as pessoas falam que é certo ou que é errado. Não. É reunir todas as informações, formar um conceito e a partir daquilo você aplicar, sabe? Fazer com calma, com cautela, pedindo a orientação das pessoas, sabe? Aquarismo, um amigo meu fala, aquarismo não é mundo de Bikman, não serve para ficar fazendo experiência. Então, acho que é muito importante a gente sempre lembrar disso. Tem que ser consciente e fazer algo que você tá colocando vida ali, sabe? Maltratar um peixe, para mim, não é diferente do que maltratar um cachorro, maltratar um gato. Exatamente, pessoal. Como eu disse antes, responsabilidade acima de tudo. São animais e são vidas aí dentro. Esses animais têm sentimentos e sentem sim. Não é que eles são peixes que as pessoas pensam que não sentem, eles sentem dor sim. Tem vários estudos demonstrando que eles sentem, tem várias reações em relação a isso. Então muito cuidado em relação a isso e tem muita responsabilidade. Então é isso, galera. Agradeço muito ao Fernando e espero que tenham curtido o vídeo. Para quem não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho ao lado e também dar o like no vídeo. E galera, o vídeo ficou muito longo porque tem muitas informações muito importantes que a gente não pode deixar de passar. São diferentes de alguns vídeos que a gente mostra alguns peixes só para mostrar como é que é o peixe, mas aqui não. A gente está dando dicas para estar dando toda a base necessária para vocês conseguirem ver como faz o mínimo necessário para montar o layout do aquário de vocês. Como vocês sabem, tem uma lista de vídeos aqui que eu estou colocando em sequência,
desde como planejar o aquário, a montagem do aquário, o layout do aquário. Então eu vou deixar aqui no link da descrição tudo que eu já gravei em relação a esses vídeos. Eu quero que vocês vejam depois os outros vídeos também. Fernando, obrigado mais uma vez por estar cedendo esse tempo, espaço, por ter ajudado com as rochas. E espero que a gente possa até fazer mais vídeos no futuro. Eu que agradeço por estar participando do trabalho de vocês. Agradeço a todos vocês que estiveram acompanhando a gente aqui. Caso de dúvida, a gente está sempre à disposição para tirar e ajudar da melhor forma possível. É isso, galera. Então até mais!